Edgar. Deixa eu só entrar aqui. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou, se você preferir, deixe sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. O Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes também é Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Isso? Foi, né? Foi. E presidente regional sul da CNBB. Uhum. Bispo, queria agradecer a sua presença aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Uma alegria estar aqui no Diário de Suzano com Edgar. Já faz um tempo que ele está me convidando, agendamos, agenda complicadinha, e hoje chegou o dia então de eu estar com você, caro, que está acompanhando, irmão e irmã que estão acompanhando, e uma saudação toda especial, um carinho, um abraço. Tá certo. Bispo, antes de falar um pouco do trabalho que é feito na diocese aqui no Alto Tietê, Mogi das Cruzes, eu queria começar falando da Amazônia. O senhor escreveu agora na sexta-feira uma carta, né, em que conclama as paróquias e as capelas e cada católico a se unir em oração em defesa da Amazônia, da vida e do planeta, né? Uhum. Como que o senhor teve essa ideia aí de estar escrevendo essa carta? Você acha que os católicos têm que se envolver nessa causa também? Sem dúvida, porque se trata de uma causa bíblica, né? Se a gente olhar a palavra de Deus na Bíblia, desde o começo Deus criou tudo, viu que tudo era bom, preparou um jardim, não preparou queimada, não preparou deserto. Aliás, o profeta Isaías fala, Deus criou o mundo para ser uma terra habitável e não para ser um deserto. Então Deus preparou o jardim. E o que nós estamos fazendo com esse jardim? Estamos incendiando, feito Nero que incendiou Roma, estamos incendiando a Amazônia. Mas já tinha antes, já faz tempo que tem incêndio, que tem queimadas, mas esse ano passou dos limites, já não era aceitável antes, mas agora passou dos limites, o mundo inteiro se alarmou, porque essa história de soberania precisa ser bem entendida, né? Porque dizer, não, quem está de fora não tem que falar nada, porque a Amazônia é do Brasil. A Amazônia é do mundo, né? A Amazônia, a floresta, o ar é de quem? O ar é de todos. A saúde é de quem? A vida é de quem? É de todos. Então, é claro, o mundo inteiro se preocupou. Aqui no Brasil, muitas mobilizações também, até populares. Muitas não, devia ter mais. Mas o que tem já é significativo. E como é que nós, da igreja, vamos ficar de fora? Nós que sempre falamos disso, independente de incêndio, independente de queimada, nós temos pastoral de ecologia, nós procuramos fazer um pouco de reflorestamento também nos terrenos que temos. Então, claro, achei que seria oportuno, nesse momento, pedir para que os cristãos, os católicos nas igrejas, e são tantas, só aqui em Suzano nós reunimos ontem no ginásio, na arena, 4.000 pessoas na missa das famílias, e aí, claro, rezar pela Amazônia. Me parece que o tema mais recorrente da campanha da fraternidade tem sido a ecologia, né? Ou não? Estou enganado? Não, você está certo. É isso você está mesmo? Certíssimo. Quer dizer, a igreja já vem falando disso há muito tempo. Há muito tempo, sem dúvida nenhuma. Ela sempre falou. São Francisco é em 1200, século XIII. São Francisco, naquele tempo não tinha devastação, e São Francisco era um admirador da natureza e fez orações, cântico das criaturas, louvado seja meu Senhor, que inspirou o Papa Francisco a escrever a encíclica Laudato Si. Todos nós deveríamos ler esta encíclica, não é tão fácil, porque é bem apurada cientificamente, inclusive com base científica, sobre a criação, sobre o meio ambiente. O Papa Francisco escreveu já em 2015 esta encíclica e deu esse nome, Laudato Si, inspirado mesmo no canto Louvado Seja de São Francisco. Você acha que a forma como o atual governo tem tratado essa questão da Amazônia, de alguma forma, como o senhor disse mesmo, né, não é um problema de agora, mas contribui para que
o alerta seja um pouco maior, a forma como tem se tratado essa questão? Sem dúvida, um desastre a forma como esse governo está tratando esse ministro. Como é que tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, é anti-meio ambiente? Isso não dá para entender. O Brasil não está entendendo uma coisa dessa, e o mundo mais civilizado, porque nós estamos menos civilizados ultimamente, e o mundo mais civilizado fica estarrecido, e nós aqui também ficamos, né? Um ministro do meio ambiente que é contra os órgãos do meio ambiente, contra o IBAMA, o ICMBio, esses órgãos que controlam, e ele desautoriza esses órgãos. Aí, claro, deu no que deu, o dia do fogo. Então, aqueles que são contra o meio ambiente e sabe que tem ao seu lado para ser contra o próprio ministro, claro, vamos declarar o dia do fogo e botar o fogo além do fogo que já existia. O senhor falou que acabou dizendo que a Amazônia é do mundo, né? As declarações do presidente francês, então, são declarações até de certa forma positiva ou não, e teve o G7 agora que prometeu uma ajuda aí de algum investimento para tentar conter esse problema. Exato, o G7 prometeu ajuda, o governo da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra prometeu ajuda. Escutei agora, vindo para cá, que o governo de Israel também prometeu ajuda. Olha aí, que coisa boa, o mundo todo preocupado. E nós temos que acolher essa ajuda de bom grado. O ministro já está acolhendo com reserva. Vamos acolher, mas que história demais. Fazer o que tem que fazer, sem dúvida, e agradecer que todo mundo está se preocupando. Não achar ruim que as pessoas estejam se preocupando. É como se minha casa estivesse pegando fogo, o vizinho quisesse ajudar e eu dissesse, não, isso é problema meu, é problema da minha família, não precisa ajudar não. E aí eu me queimo lá no fogo porque não quis ajuda. Mas é muito positiva, sim, esta ajuda que a opinião e os governos internacionalmente estão oferecendo, sem dúvida nenhuma. Na carta de sexta-feira o senhor conclamou para a oração, né? Para os católicos, os fiéis das igrejas. Mas eu falo de ação também. De oração. A ação é importante também, vou perguntar também. Isso. É importante também, não só oração, mas você ir para a ação. Isso. Mas na carta eu falo sim, é momento de orar, é momento de rezar e momento de conscientizar, porque nós precisamos muito de educação ambiental. Agora nós estamos falando da emergência, claro, estamos falando de Roma que pegou fogo. Isso é uma coisa excepcional, mas independente disso, digamos que tudo agora corra no sentido de debelar o fogo e acabar isso, mas o compromisso não está, a tarefa não está acabada. Nós precisamos nos educar mais para a questão ambiental. Veja que a própria coleta seletiva nos nossos municípios, e mesmo na cidade de São Paulo, a coleta seletiva é tão precária, sempre as cidades fazem 1%, 2%, São Paulo faz menos de 5%, que é a cidade, vamos dizer, central. Eu trabalhei em Franca fazia 8%, uma cidade bem organizada, bem planejada. Você foi bispo lá, né? Também. Fui bispo lá durante 3 anos. Lá já chegava em 8% de coleta seletiva. Ou seja, o que é coleta seletiva? É separar o lixo orgânico, o resto de comida, aquilo que não pode se aproveitar de novo, daquilo que se pode aproveitar, garrafa, seja vidro, plástico, papel, tudo isso se aproveita. E a gente mistura junto e joga tudo e vai nos aterros sanitários, e os aterros sanitários já não comportam mais tanto lixo. Bem, isso é um aspecto da educação ambiental, o quanto que ela é importante. Certo. Temos internautas participando aqui com a gente. O Jair Pedrosa perguntou como que a gente tem que se movimentar em defesa da Amazônia. Ele lembrou aqui que em Mogi tem a nossa Serra do Itapetí, né? Que ele falou que sofre com especulação imobiliária também. A Serra do Itapetí, se a gente for comparar com a Serra da Cantareira, lá em Guarulhos, por exemplo, lá é um desastre, em Mariporã, São Paulo um pouco melhor. A nossa serra, graças a Deus, existe, é visível, ela até está bem, vamos dizer,
Mas se os governos não cuidarem, sem dúvida que chega a especulação imobiliária lá também. Imagina que triste, né? O dia que da cidade de Mogi a gente olhar para lá, se a gente olhasse para lá, um dia até sonhei com isso, mas depois eu vi que era um pesadelo, que a gente olhasse para lá e não tivesse mais a mata, tivesse toda ocupada. Não, isso não pode acontecer, temos que cuidar sim. O secretário de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, Daniel, é bastante atento, o prefeito também está bastante atento, e nós estamos muito próximos nesse sentido, para refletir, e a igreja através da pastoral da ecologia. Bispo, esse ano a campanha da fraternidade trouxe alguns assuntos, que foi o direito à liberdade, direito à justiça, né? O senhor acha como que a gente pode acreditar no direito à justiça aqui no Brasil, né? Como que é possível isso? Bom, a justiça é bem ampla, mas vamos falar da justiça social, né? A justiça social é aquela possibilidade de todo mundo viver dignamente. O Brasil ainda não está, aliás, o mundo, mas o Brasil ainda não chegou nisso. Quantos desempregados, né? Há muito desempregado no Brasil, há muita gente que não tem habitação digna, há muita gente que nem habitação tem, que vive na rua. Enfim, a justiça social tem que ser construída, é uma luta de todos, as leis têm que ajudar. A Constituição de 88 é bastante favorável no sentido dos direitos sociais, das políticas sociais. É uma Constituição que veio depois da ditadura, é uma Constituição aberta, é chamada de Constituição cidadã. Enfim, a justiça tem que ser construída. Os governos são os primeiros guardiães, devem ser os primeiros guardiães, e a sociedade tem que ser vigilante. Por isso que tem movimentação, movimentos populares, por moradia, pela terra. A reforma agrária, por exemplo, seria um grande canal de justiça social, dividir a terra para que agricultores possam trabalhar a agricultura familiar. Hoje se fala tanto do agronegócio. O agronegócio é importante, mas a agricultura familiar também. Bem, a igreja sempre insiste na questão da justiça, porque é um tema, é um ideal bíblico, faz parte da palavra de Deus. Se a gente lê os profetas, o que mais eles falam é da justiça para com os mais pobres. O Brasil saiu da linha da pobreza, que está voltando agora, saiu da linha da pobreza, graças também à diminuição da mortalidade infantil. Vamos dizer que neste século XXI, nós já estamos 20 anos do século XXI, neste século XXI, são 2 décadas, nessa década e meia houve um grande esforço. Tivemos governos democráticos desde depois da ditadura, e os governos democráticos ajudaram. Por isso que o grande temor que agora a gente não retroceda. O senhor falou dos movimentos, a importância dos movimentos sociais, né? Sociais. Se você não acha, eu acho que hoje esses movimentos estão um pouco criminalizados? Existe uma certa criminalização? Existe sim. Só o exemplo que eu dei em relação ao meio ambiente, né? Se os próprios órgãos de controle, como o IBAMA, por exemplo, foram assim inibidos, os órgãos governamentais inibidos, imagina os movimentos sociais, movimento de moradia, movimento de luta pela terra, sindicatos em relação aos trabalhadores da indústria. Hoje de fato não são bem vistos, e por isso há uma criminalização sim do movimento social. Isso a gente deveria evitar. Há pouca participação, pouca movimentação popular hoje, pouca liderança. As lideranças, de certa forma, foram muito caladas também pelos governos, no tempo dos governos mais democráticos, para o ouvinte se situar, né? Itamar Franco, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva, foram três governos bons, 3 governos, e a Dilma também, que fez uma parte,
3 governos populares que avançaram na linha da democracia e na linha da diminuição da pobreza. Por isso, pelo fato das coisas estarem andando, o movimento popular um pouco que se retraiu. E hoje, pelo fato de haver mais repressão, de haver mais, vamos dizer, criminalização, para usar a palavra que você disse, hoje também, então, existe pouco. Eu penso que está na hora de nos conscientizarmos mais, de refletirmos mais, voltar àqueles grupos de reflexão, e, claro, grupos de reflexão que depois também são grupos de ação, até mesmo para ter manifestação. Manifestação pacífica é coisa boa, manifestação com violência, claro que não, mas manifestação pacífica é coisa boa. No caso das igrejas aqui do Alto Tietê, a diocese tem orientado as igrejas a falar um pouco, engajar o católico na política, eles têm uma conscientização maior sobre política? Eu penso que a campanha da fraternidade cada ano sempre ajuda, e também nós temos a Escola da Cidadania. Todo sábado acontece a Escola da Cidadania, lá na Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, em Mogi. Eu penso que, no meu entender, a Escola da Cidadania tem prestado um serviço nesse sentido, porque sempre a reflexão a partir da conjuntura social e política do país. Agora vem o 7 de setembro, eles vão realizar o Grito dos Excluídos, lá em Mogi das Cruzes. Até eu convido, eu vou estar no início, depois vou para outro compromisso, vai ser lá na Paróquia Nossa Senhora, vai começar na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, às 8h30 da manhã, lá na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes, mas depois eles vão sair, eu vou estar nesse momento lá, dar uma palavra também, um incentivo, uma oração, e depois eles vão sair em caminhada até o centro da cidade. O Brasil inteiro, né? Que é feito no país inteiro. O Grito dos Excluídos é feito no Brasil inteiro, sim, é feito para todos e muita gente participa. Bispo, o senhor como parte integrante também da CNBB, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual que são os resultados práticos das campanhas das fraternidades? O que tem de prático, de resultado, além de não só ficar no discurso, né? Não que tenha só ficar no discurso. São 2 tipos de resultado. Um tipo de resultado é esse mesmo, das políticas públicas, porque cada ano discute um tema, então tudo que se refere à criança, adolescente, ao idoso, os avanços que o Brasil conseguiu, também foram obtidos com o auxílio da reflexão da campanha da fraternidade. Mas tem um outro resultado que é o financeiro, ou seja, de ajuda a entidades sociais espalhadas pelo Brasil afora, porque no domingo de Ramos, no começo da Semana Santa, no domingo de Ramos, há uma coleta feita em todas as igrejas, em todas as paróquias, no Brasil inteiro. E esta coleta vai para um chamado Fundo Nacional de Solidariedade, que fica lá na sede da CNBB em Brasília, e depois atende durante o ano pedidos, projetos. Não todos, claro, porque as entidades, sabendo que existe esse Fundo de Solidariedade, solicitam, e nem todas podem ser atendidas, mas muitas são, sobretudo no Norte e no Nordeste. Certo. Bom, uma das polêmicas desse ano, do novo governo, foi em relação às armas, né? Uso de armas, né? Na opinião do senhor, a igreja também, no caso, se posicionou, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? O senhor acha que o cidadão ele tem direito a se defender, ou esse é um papel exclusivamente do Estado? Ele tem direito de ser defendido, é diferente. Se eu tiver que me defender, eu estou perdido, porque eu não sei manejar arma, nunca tive e nunca vou ter. Então, claro, entre o esperto jovem e o que não é esperto, um adulto idoso, que eu já sou idoso. Então, entre um jovem esperto e um adulto que não é esperto, eu vou ficar prejudicado, sem dúvida nenhuma. Então, eu não quero me defender, não. Eu quero que o Estado me defenda. E o incentivo às armas é o direito do cidadão. Isso é uma falácia. Direito do cidadão não é ele ter que correr atrás da sua defesa. O direito do cidadão é ele ser defendido. Por isso temos polícia, por isso temos órgãos de segurança, por isso temos secretarias de segurança estaduais, por isso temos Ministério da Segurança Nacional. Eles é que têm que nos defender. Mas eu escutei
agora, vindo para cá, Uhum. de Mogi a Suzano, escutando o noticiário. Agora tem uma pesquisa, uma pesquisa sobre o governo, e o que mais se reprova do governo foi este incentivo. Ou seja, a população não quer. Então não é a igreja que não quer. A população tem bom senso. Graças a Deus, a população é feita de famílias, pais de famílias, mães de famílias, que se preocupam com os filhos, se preocupam com a juventude. O povo tem bom senso e está reprovando isso. Por que o senhor acha que existe tanta intolerância hoje no país? Na verdade, existe até uma divisão, né, no país. Por que o senhor acha que está acontecendo isso hoje? A divisão que acontece, aquele clima mais acirrado que acontece na época da eleição. E que é um pouco natural, né? Na eleição, né? Você tem dois candidatos a presidente da República, você vota em um, eu voto no outro. É claro que ou a gente não fala nada, então fica aquela paz do cemitério, ou a gente fala e debate. Você vai defender as suas ideias, eu vou defender as minhas ideias. Então, aquilo que é mais ou menos normal, e cria, às vezes, até animosidade, aquilo que é mais ou menos normal em época de eleição, infelizmente, se prolongou. E está se prolongando, e isso é muito ruim. E está se prolongando porque de cima o exemplo vem nesse sentido. Quer dizer, um presidente que é eleito, ele é eleito para todos. Ele não é eleito para um grupo só. Então, depois que foi eleito, não pode mais falar bem dos seus eleitores e criminalizar os eleitores dos outros. Então, isso não ajuda. E por isso o clima hoje não é bom e nós temos que melhorar esse clima. A começar de nós da igreja. Começar de nós da igreja e a começar das nossas famílias. Parece que a eleição não acabou ainda, né? Dá a impressão que a eleição não acabou ainda. O processo eleitoral continua. Exatamente. Né? Eu queria falar com o senhor sobre algumas visitas, né, que o senhor fez a Roma. Numa delas conversou com o Papa Francisco, até sobre o episódio do 13 de março que teve, que foi do Raul Brasil. Queria saber como que foi essas visitas, né? O que o senhor conversou com o Papa, né? Não tem visitas nenhuma. Senão o pessoal vai pensar que eu estou sempre indo lá em Roma e conversando com o Papa. A coisa não é tão simples assim. Na ocasião do Raul Brasil, por sinal, ontem... Ele até escreveu uma carta. Isso. Ontem, por sinal, nós tivemos essa missa grande com 4.000 pessoas na Arena de Suzano, a Missa das Famílias, que acontece todo ano. E o prefeito estava presente, vereador Joaquim, secretário-geral da Cultura. E nessa missa nós colocamos uma intenção muito especial pelas vítimas do atentado ao Colégio Raul Brasil. Eu fiz o funeral, que foi também na Arena, celebrei o funeral das vítimas naquela época. E naquela época o Papa, não é que eu fui lá, mas o Papa mandou sim, através do assessor da imprensa com quem eu me comuniquei, lá do Vaticano, o Papa Francisco fez chegar uma mensagem que foi muito valiosa, que foi lida naquele momento do funeral. Depois disso, em março deste ano, portanto praticamente um ano depois, eu estive em Roma alguns dias e fui numa audiência com o Papa, para a gente não ter a impressão de que o bispo vai em Roma, se hospeda lá na casa do Papa. Não, eu estive em Roma e fui à audiência do Papa. E na audiência do Papa eu pude saudar, no final da audiência, éramos vários bispos e nós pudemos saudar o Papa. Já é muita coisa, mas é só isso, uma saudação. Então ele pergunta de onde a gente fala de onde é. Claro que para localizar Mogi das Cruzes, tem que dizer, ele não vai saber se é na Amazônia, se é no Nordeste, se é no Sul, então dizer, é ao lado de São Paulo. Aí ele se situa, dizendo, é ao lado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele se situa. Bem, mas o Papa tem muito, muito carinho pelo Brasil e muito carinho pela Amazônia, tanto que agora vai ter um sínodo sobre a Amazônia em outubro. Comentou também, né? Esses dias ele falou também sobre o assunto, né? Sobre a Amazônia. Ele tem falado sempre, por isso que não é porque tem queimada que o Papa está falando, ele tem falado sempre e tanto tem falado que acolheu a ideia de realizar este sínodo da Amazônia, lembrando que a Amazônia
não está presente só no Brasil. Por isso dizer também, a Amazônia é nossa, ninguém tem que mexer. Não, a Amazônia está em 8 países, está também na Bolívia, na Colômbia, em todos os países aí vizinhos do Brasil, o território amazônico se estende. Portanto, quando fala de Amazônia, está falando mais do que o território brasileiro. Do outro Papa, o senhor coordenou a visita do Bento XVI em São Paulo, né? Na época, isso, né? 2007. Você está bem informado. Então, o senhor estava em... Eu era auxiliar em São Paulo. Naquele certo. tempo eu não era bispo diocesano. Depois fui bispo diocesano em Franca. Diocesano que é o responsável. Certo. Fui responsável em Franca. Sou responsável aqui na Diocese de Mogi. Diocese de Mogi são 10 municípios. Suzano faz parte. Certo. É todo o Alto Tietê. E naquela época eu era auxiliar do arcebispo de São Paulo, que era Dom Cláudio Umes. E, então eu ajudei a coordenar e organizar a visita do Papa Bento XVI. E que diferença que o senhor vê entre o Francisco e o Bento XVI? Tem diferenças, lógico, né? Diferenças fundamentais? Não, porque o papado é o mesmo, a igreja é a mesma, a doutrina é a mesma, o evangelho é o mesmo. Agora, jeito pessoal, sim. Basta dizer que um é alemão, europeu-alemão. A maioria dos papas foram europeus italianos. Depois teve um europeu polonês, João Paulo II. Depois um europeu alemão, Bento XVI. E agora um latino-americano e jesuíta. Então é bem diferente, sim. O Papa Bento é um grande teólogo, um dos maiores teólogos. Ler o Papa, os livros que ele escreveu de teologia é uma beleza, uma profundidade. Então, ele é um teólogo. E este, que é teólogo também, mas este é mais, vamos dizer, pastoralista, ou seja, mais da pastoral, da aplicação. Mais popular também? Mais popular também, mais popular também. Viveu na Argentina, foi arcebispo cardeal em Buenos Aires, que é uma cidade grande, cheia de problemas, como também as nossas grandes cidades. Então ele visitava lá a periferia, andava de ônibus. E então ele traz esta simplicidade no seu modo de ser, e isso cativa muito, a sua simplicidade. E também o que tem cativado muito é a sua abertura. Ele quer dialogar com outras religiões, seja com as religiões cristãs, os evangélicos, mas também com os judeus, com os muçulmanos. Nesta audiência que eu participei lá em Roma, na quarta-feira, o que mais ele falou foi de Marrocos, porque ele tinha acabado de visitar no domingo Marrocos e tinha tido um belíssimo encontro com os muçulmanos. Ele acredita, e nós todos acreditamos, que a paz se constrói no diálogo. Por isso a importância daquilo que você falava antes, desta reconciliação, deste diálogo nacional, para começar. Como é que a gente quer fazer diálogo com muçulmano, com judeu, com outras religiões, com outros povos, se entre nós acirramos tanto os ânimos? E nesse sentido, o Papa Francisco dá um grande exemplo. E aqui no Brasil essa aproximação tem ocorrido, né? O Henri Sobel, né? Que é um dos que... um dos precursores, vamos dizer, né? Henri Sobel com Dom Paulo Evaristo. Vamos dizer, dos anos 80, né? Dos anos 80, já nos anos 70, porque em 1975 é que foi a morte do Vladimir Herzog, jornalista que foi assassinado no tempo da ditadura, pela repressão, e ele era um judeu, e normalmente o funeral dos judeus é mais discreto lá nas sinagogas deles, nos cemitérios deles, e no entanto foi um funeral assim com muita visibilidade, porque foi na catedral, a convite do arcebispo Dom Paulo Evaristo, um grande defensor dos direitos humanos. Claro, Dom Paulo Evaristo já é falecido há 2 anos, e Henri Sobel também já tem idade e vive nos Estados Unidos. Mas a igreja continua, eu participei também. Deixou o senhor como discípulo, né? Discípulo de Dom Paulo, de certa forma sou, sim, de certa forma sou. Mas hoje continua este DCJ, Diálogo Católico Judaico, existe sim. Certo.
Bom, eu queria falar um pouco aqui da nossa região, a Festa do Divino, né? Queria que o senhor fizesse um balanço aí do como que foi esse ano, e a expectativa aí para o ano que vem. Como eu dizia, a nossa diocese de Mogi das Cruzes... Renove a nossa fé e transforme em missão, né? Foi o lema, né? Isso, esse foi o lema da Festa do Divino desse ano. Divino. Divino Espírito Santo, renove a nossa fé e a transforme em missão. E já temos o do próximo. Divino Espírito Santo, renovai-nos na caridade e conduzir-nos à santidade. Aí é fé e missão. Agora o próximo ano vai ser caridade e santidade. O próximo ano. E cada ano tem um tema diferente. Teve um ano antes que foi da juventude, outro da família. A fé sempre entra, porque é uma expressão da fé, a grande festa do Divino. Então, como eu dizia, a nossa diocese são 10 municípios do Alto Tietê. A cidade de Mogi tem esta grande festa do Divino, que é um pouco o símbolo da expressão popular, mas essa expressão da religiosidade popular, da fé do nosso povo de modo celebrativo, de modo simples, de modo alegre, de modo festivo, bonito, isso é um pouco em todo o Alto Tietê. Por isso que há festas do Divino espalhadas em todas as outras cidades também. E várias outras paróquias da cidade de Mogi das Cruzes, e não só a festa do Divino, mas as festas dos padroeiros, como São Sebastião, aqui no centro da cidade. Então, a festa do Divino, vamos dizer que é um marco, porque acontece há 400 anos. Certo. Como que está hoje, Bispo, o Alto Tietê, né? Eu queria que o senhor falasse quantas paróquias que tem hoje no Alto Tietê. Existe déficit de padres? Como que é a renovação que é feita? Isso. Boa pergunta. Como é que funciona a diocese? Então, são 10 cidades, como eu disse, 10 municípios, 80 paróquias, portanto, 80 párocos, 80 padres que são responsáveis. Mas, além desses, tem também padres auxiliares por aí, com esse. Aqui na paróquia São Sebastião, o padre Cláudio Tassiano é o pároco. Mas acabei de enviar para ele o padre Ricardo, que acabou de ser ordenado agora no mês de junho. Foram 3 que foram ordenados este ano. Nesses 7 anos que eu estou aqui, eu pude ordenar 50 padres aqui na diocese. Então, eu tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Deus e agradecer esses moços que também se despertaram e agradecer aqueles que, em meu nome, fazem a formação, seja na Faculdade de Filosofia e Teologia, e seja no próprio seminário onde esses moços moram, para se preparar. Mas temos que agradecer a Deus, porque há dioceses por aí afora que há muito mais falta de sacerdotes. Tanto que nós estamos podendo, com a graça de Deus, ajudar um pouco fora. Nós temos um padre nosso, além do padre Boaventura, além dele, que é frei também, mas é ligado à diocese de Mogi, da Fraternidade dos Pobres de Jesus. Frei Boaventura, o padre Boaventura, está trabalhando na África, na diocese de Pemba, em Moçambique. E com ele foram outros freis e outras freiras, e foi também um leigo. Então, ou seja, quando a gente pode ter mais padres, mais missionários, a gente pode mandar também para ajudar outros lugares, como estamos ajudando, não só Mogi, o estado de São Paulo todo. Eu também estou na CNBB do estado de São Paulo ajudando, e o estado de São Paulo está mandando missionários para a África e também para a Amazônia. Amazônia há 25 anos e na África há 2 anos. Então é assim, não é que a gente cresce para engordar a gente mesmo, mas para ajudar os outros. E o Alto Tietê pode ser que tenha um santo, né? Tem o Beato Padre Eustáquio, né? Como que está esse processo? Claro que o senhor tem acompanhado. Em Belo Horizonte também tem um acompanhamento lá, uma comissão, né? É verdade, foi bom você lembrar. Não, na verdade, eu não tenho acompanhado, porque é lá em Belo Horizonte. É lá em Belo Horizonte. É lá em Belo Horizonte, porque lá, o Padre Eustáquio, ele viveu muito tempo aqui, junto com a sua congregação dos Sagrados Corações, que viveram também muito tempo aqui, em Poá, Ferraz, e há 2 anos deixaram a última paróquia lá em Ferraz, que é a paróquia Santa Cruz, e depois ele foi, quando ele saiu daqui, ele foi para Belo Horizonte, e lá ele trabalhou, lá ele viveu, lá ele morreu, e lá ele foi beatificado, então, claro, o processo é feito através da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mas você tem razão de lembrar um santo que passou por aqui. Sim. Pelas nossas terras. Certo.
E aquela a imagem da janela em Ferraz? Já deve ter ido lá, acompanhou lá, né? Não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Mas eu sei. Continua sendo um lugar assim de peregrinação, entre aspas, né? Porque tem muita visita lá ainda, né? Olha, você está me trazendo coisas importantes. Por incrível que pareça, eu vou periodicamente a Ferraz, mas não conheço esta janela. Mas já ouviu falar? Lógico. Não, já ouvi falar na época, e não foi nem na época do meu antecessor, Dom Ayrton, foi na época ainda do anterior, de Dom Paulo. Aquela movimentação toda, porque havia a figura de Nossa Senhora nesse vidro, nesta janela. E isso em Ferraz. Então foi bom você lembrar. Tem várias coisas, a gente na correria, várias coisas que eu ainda não conheço. Não conheço esta janela, por exemplo, que parece que esta figura está lá, formou-se esta figura. Como também não conheço, ainda não conheço a nascente do Rio Tietê, que fica aqui também na nossa diocese, em Salesópolis. Sim. É lá que nasce o Rio Tietê. Então eu estou em dívida de conhecer essas duas coisas e outras coisas bonitas que tem por aí. Tá certo. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria fazer mais uma pergunta, professora. Qual que é a sua opinião? Como que o senhor vê hoje? Hoje o padre ele mudou muito, né? Ele está muito mais popular, alguns padres, né? Inclusive, alguns fazem shows. Aqui da nossa diocese também, em Mogi, tem, né? Padres que fazem shows, apresentam programas de televisão. Ou seja, aquela figura, né, que se pensava, né, aquele padre sempre na igreja ali, mudou um pouco, né? Como que o senhor vê isso, essa mudança? Hoje tudo é muito mais diversificado. Eu não diria que é mais moderno, porque hoje você vê mais padres andando de batina. Batina é aquela roupa preta. Uhum. Eu não estou vestindo a batina agora, por exemplo, né? Eu coloco em situações. Pus ontem para a festa aqui das famílias. Então eu sou do tempo que se usava menos. E hoje os padres novos são muito mais afeitos a usar batina. Então a gente não vai dizer que isso é mais moderno, isso é mais tradicional. Hoje existe uma volta de se celebrar missa em latim, extraordinariamente, porque antes do concílio tudo era em latim. Você não tinha nascido, e nem essa menina que está aqui não tinha nascido, mas eu era criança, sim, celebrava tudo em latim. Então, o moderno, se você quer falar de moderno, o moderno foi de 1965 para frente. E de 1965 para cá, nesse milênio, é menos moderno, muito menos moderno. Porém, diversificado. Aí sim, e nesse sentido de diversificado, você tem uma realidade que há 2 décadas atrás não tinha, que são esses padres cantores. De fato, são esses padres cantores. Isto é um fenômeno dos dias de hoje, sim, padre que canta na televisão. E nós temos, e um deles é aqui de Mogi das Cruzes, que é o padre Alessandro Campos. Se você perguntar, como é que o senhor vê isso? É bom, é ruim? Eu penso que é positivo, porque são os carismas, né? Diversos carismas. Está evangelizando. Está evangelizando. Se evangeliza de tantos modos. Na década de 70, houve um fenômeno de padres operários. Muitos padres quiseram ser operários para evangelizar a partir do trabalho lá na fábrica. Foi a grande ebulição do sindicalismo, do movimento sindical, do movimento operário. Muitos padres quiseram, está certo ou está errado? Não está nem certo nem está errado, é possível, sim. Ou um padre que queira viver, tem também, um padre que queira viver na favela, por exemplo. Eu tive um padre lá em Franca, que trabalhava na pastoral carcerária. Uma vez ele queria, mas não foi permitido, infelizmente, mas ele falou, eu trabalho na pastoral carcerária, venho uma vez por semana rezar com os presos. Eu queria ficar uma semana com eles. Aí o diretor não deixou. Uhum. Então, para dizer, os padres não precisam fazer tudo igualzinho, uniformemente, mas são os diversos carismas e os diversos modos de evangelizar. Tá certo. Bispo, para a gente encerrar então, eu queria saber quais são os desafios aí da igreja
para esse ano e até para os próximos, aí, que o senhor vê como uma coisa importante de desafio aí que a igreja tem pela frente? A missão da igreja sempre é evangelizar, estar presente para evangelizar, é levar o evangelho. Então, o grande desafio é a gente acompanhar a dinâmica, fazer o esforço de acompanhar a dinâmica da sociedade, que é muito rápida. Por que nós perdemos muitos católicos nas últimas décadas? Exatamente porque a sociedade andou depressa, nós andamos mais devagar. Então nós temos que apertar o passo. Teve época na história em que a igreja foi muito mais à frente. A cristandade, por exemplo. A cristandade era a igreja que dava as cartas. O senhor fala perder, mas não perder, por exemplo, para outras religiões. Perdemos para outras religiões? Também. Sim, claro, perdemos para outras religiões. Há 30 anos atrás, a maioria dos brasileiros era católica e a minoria não era. Hoje, nós estamos aí de 60% para 50%. Então, perdemos muitos católicos, sim. Então, um desafio é esse. Chegar onde as pessoas estão. Portanto, por isso que o Papa fala chegar nas periferias. Chegar nas periferias. Tudo tem um centro, né? O governo tem um centro, tem que chegar lá na periferia. Em geral não chega também, né? E quando não chega, quem que chega? Chega o crime organizado. Aí é que está, chega a desorganização. E a igreja a mesma coisa. A igreja tem um centro também. Tem Roma, que é do Papa, tem a Cúria, que é da Diocese, mas o bispo não pode olhar a Cúria, ou seja, o escritório central da Diocese. Ele tem que chegar, e com ele a igreja inteira tem que chegar nas periferias. Eu visitei há uns 20 dias atrás um bairro novo, lá em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz é uma cidade bastante precária, infelizmente. Tem muita coisa que falta na cidade como um todo. Mas eu esses dias conheci um bairro que está além disso. Está bem na divisa com Guaianazes, quase até um pouco separado de Ferraz, chamada Vila Piauí, que é muito precário. O que mais me chamou, uma das coisas que me chamaram a atenção foi ver a quantidade de gambiarra de fio. Aquilo é uma coisa tão impressionante que eu nunca tinha visto de tanto. E olha que eu já andei a vida inteira em periferia e trabalhei com sem teto lá em São Paulo, tudo. Mas eu nunca vi uma situação de tanta gato, né, gambiarra de fio. É tudo irregular. Claro que rua sem asfalto, claro que sem esgoto, claro que sem nada, e tanta gente chegando para morar nesta tal Vila Piauí. Eu fui com o padre lá. Então, lá também eu já vi que já tem igreja evangélica. Nós ainda não temos, mas damos a presença, claro. A gente vai, não precisa ter o lugar para dar a presença. A gente vai, anda na rua e anda nas casas. Mas acho que o grande desafio é esse que o Papa Francisco também tem falado, é chegar ao povo, chegar onde o povo está. Logo que eu cheguei aqui, há 7 anos atrás, nos primeiros dias que eu cheguei, eu fui em Suzano, fui na periferia de Suzano e conheci a favela, que nem é um assentamento, uma invasão, na verdade, que perto do Jardim Gardênia, que nem sei que nome que tinha. Nós demos o nome depois de Guadalupe, né? De Nossa Senhora de Guadalupe. Nós demos esse nome e fizemos uma comunidade. Eu passei por lá, eu não fui lá visitar, eu passei por lá. E quando eu passei, eu falei, peraí, vamos parar o carro e entrar. Andei por tudo lá por dentro, com quem estava perto, e começamos, acho que foi a primeira comunidade da igreja, a primeira capela que eu comecei, quando eu comecei aqui, foi essa comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, lá em Suzano, porque eu vi que não tinha muita gente morando, situação precária, e não tinha, então a igreja tem que chegar onde o povo está. Imagina no Brasil, né? Tem muitos lugares aí nesses lugares. Por isso o sino da Amazônia, também para falar disso. A igreja não consegue chegar, né? Para falar disso, os lugares onde a igreja ainda não chegou. Sim. Tá certo. Bispo, obrigado pela sua presença, pela Agradeço. sua
entrevista aqui. Agradeço. E as portas estão abertas. Espero que volte aí novamente. Se Deus quiser. Tá bom? Um prazer falar com você e um prazer falar com todos. Prazer foi nosso. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.